Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com a vereadora eleita em Belo Horizonte, Isa Lourença, do PSOL. Bom dia, vereadora. É um prazer falar com a senhora aqui. Obrigada pelo convite, prazer falar com vocês essa manhã. Isa, primeiro a gente vai te pedir para se apresentar ao público. A senhora que foi eleita com quase 8.000 votos pelo PSOL e que traz como demanda ser porta-voz das lutas populares. Tá certo. Bom, eu tenho 27 anos, eu sou criada na região de Venda Nova, aqui de Belo Horizonte. E desde que eu comecei a cursar o curso de jornalismo na UFMG, foi quando eu percebi mais as necessidades de lutar pelos direitos, por acessos que eu percebia que as pessoas que moram nas regiões periféricas, né, não tinham. Então, na época, eu morava em Venda Nova e nesse momento eu comecei a fazer parte de movimentos sociais, tanto dentro da universidade, né, na luta por permanência naquele espaço da universidade, porque não é fácil entrar, mas também não é fácil permanecer ali dentro e terminar o curso, mas também na cidade, na luta por um transporte mais acessível, mais qualitativo, na luta pela educação de maneira geral, de maneira mais ampla. E foi com essa trajetória que eu fui me construindo no movimento social. Depois, quando eu formei na universidade, eu também me mudei para o Barreiro, a região onde eu moro há 3 anos, e construí aqui o cursinho popular Consciência Barreiro, que é um cursinho preparatório para o Enem, de maneira gratuita, para estudantes jovens e comunidade escolar que não tem dinheiro para pagar um cursinho particular para ingressar na universidade. Então a gente oferece aulas gratuitas, totalmente voluntárias, para os estudantes do cursinho, e fizemos desse cursinho, né, o Consciência Barreiro, um movimento social também, tanto que prepara para o Enem, mas também que visa englobar a comunidade escolar na consciência, na luta pelos próprios direitos por acessos que não tem. Nessa pandemia, por exemplo, né, que a gente está fazendo as aulas online, a gente decidiu também fazer uma campanha de solidariedade com as comunidades aqui. E a demanda que a gente mais percebeu foi a demanda de mães que não tinham dinheiro para poder receber seus filhos, não tinham como comprar fralda, roupas e tal. Uhum. A gente organizou uma campanha de solidariedade em relação a isso, uma campanha que também organizou doação de itens de higiene pessoal para as mulheres, como absorvente e tal. Então a minha trajetória é nesse movimento social, movimento popular, e são essas demandas de quem não tem acessos a direitos que deveriam ser básicos, como o de higiene pessoal, que eu quero levar para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Municipal. Ô Isa, você falou aí sobre mobilidade, né? E você é uma pessoa que vive ou viveu nos extremos da cidade, Venda Nova, Barreiro, são regiões um pouco mais distantes do centro, regiões em que há um passivo de mobilidade muito grande. Você atualmente integra também a direção de base do Sindicato dos Metroviários. Eu te pergunto, a mobilidade ela seria uma das prioridades do seu trabalho agora na Câmara Municipal? E na sua avaliação, por onde passa? O que deveria ser feito para que a cidade se movesse com um pouco mais de facilidade do que hoje, porque a gente bem sabe que quem sai do Barreiro ou de Venda Nova para chegar sobretudo à região centro-sul da cidade é um sofrimento. Sim, eu sempre vivi nos extremos da cidade e também sou bilheteira do metrô, né? Esse é o meu trabalho atualmente, eu trabalho ali vendendo bilhete nas estações. Então, dali percebo, né, as multidões, as pessoas que passam, transitam pela cidade, e vejo como que a gente tem uma política de transporte que não trata o transporte como direito da população, né? Então a tarifa é muito cara no metrô, né? A gente teve um aumento de tarifa de R$ 1,80 para R$ 4,25 em um ano. Então a tarifa sendo cara, o transporte que não é muito qualitativo, o metrô eu acho que é mais qualitativo, né? Os ônibus eu acho que
é muito sucateado, porque visa colocar a gente apertada ali no ônibus para favorecer o lucro dos empresários, das empresas de transporte. Então, esse modelo de transporte que a gente tem é totalmente... não trata o transporte como um direito público, né? Como as pessoas têm o direito de se locomover pela cidade. Trata como uma mercadoria. A pessoa, se quiser sair, tem que pagar para poder sair. Então, é uma questão que eu quero levar para a Câmara, que eu quero levantar, que eu quero pressionar a Prefeitura para revisar o contrato com as empresas de ônibus, porque hoje o contrato que tem com as empresas de ônibus só favorece as próprias empresas. Inclusive, na pandemia, a gente viu isso, né, que diminuindo o fluxo de pessoas, reduziu muito a oferta de ônibus, e isso fez com que as pessoas, no meio de uma pandemia, tivessem que andar de ônibus lotado. Então, eu quero pressionar para que a Prefeitura, né, o Calil, que faz uma grande propaganda de que ele se enfrenta com as empresas de ônibus, que ele garante transporte para a população, então revisar esse contrato com as empresas para que seja um contrato que atenda melhor tanto as demandas da Prefeitura quanto as demandas dos usuários do transporte público. E também quero fazer uma pressão para que a gente tenha um investimento maior e uma vontade política, né, de desenvolver os veículos leves sobre trilhos, para que a gente possa apostar em alternativas de transporte que não seja só o rodoviário, né? Porque o transporte rodoviário ele é muito caro, ele é poluente, ele não é confortável, né? Gera um trânsito para a cidade. Um transporte de trilhos, né? Alternativas a esse transporte poderiam ser melhor para a nossa cidade. Isa, embora a gente tenha tido um número expressivo de mulheres eleitas para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, né? Agora com 11 vereadores, esse número que triplicou da última eleição para essa de 2020, o número de mulheres na política, ele ainda é muito pequeno. A gente sabe da luta das mulheres para poder tentar mudar essa estatística. E a senhora é mulher e mãe. Quais desafios você enfrentou durante a campanha e quais desafios você acha que pode enfrentar também na Câmara Municipal, agora eleita, exatamente por esse número pequeno, né, de mulheres representando a política? Thali, tem toda a razão, assim, porque a gente aumentou e é um motivo de muito orgulho a gente ter aumentado o número de mulheres lá na Câmara, né? Isso não é qualquer feito, isso mostra que uma boa parte da população quer votar pela diversidade que nós somos, né? As mulheres são inclusive maioria na nossa cidade, não é possível que a gente fosse tão subrepresentada na Câmara. A gente saiu, 2012 elegeu uma mulher, 2016 elegeu 4 mulheres, 2020 elegeu 11 mulheres. Existe um avanço. Agora, é um avanço que ainda está distante de ser o ideal, porque ainda não está representada a quantidade de mulheres que existe em nossa cidade. Também não está representada a quantidade de mulheres negras que existem na nossa cidade, né? Nós temos 2 mulheres negras eleitas, sendo que nós somos 27% da população. Então, existe muito pelo que avançar, existe um caminho ainda muito longo para a gente trilhar. E eu acredito que essa falta de representatividade é muito fruto da combinação do machismo na política, né? Porque as mulheres, apesar de serem responsáveis por todo o cuidado da casa, pelos filhos, muitas vezes pelo pai, pelo marido, pelas tias, enfim, cuida de toda a casa, as mulheres são maioria quando a gente vê as lideranças comunitárias. Então, são as mulheres que estão ali em maioria batalhando pelos direitos nos territórios, nas comunidades, mas quando a gente vai ver na política institucional, nas mulheres eleitas, a gente tem uma subrepresentação, porque ainda são muito questionadas se as mulheres são capazes de estar nesse espaço, ainda que nós já tenhamos demonstrado de inúmeras maneiras que nós somos muito capazes, muito preparadas para estar nesse espaço. E um dos principais questionamentos que eu vi nessa eleição foi em relação à maternidade, né? Eu fiz uma campanha tendo uma bebê de 10, né? Acabou fazendo 11 meses no meio da campanha. A Áurea Carolina, que foi a nossa candidata a prefeita, também fez
uma campanha com um bebê de menos de 1 ano, e ela foi muito questionada sobre se teria tempo, né, para se dedicar à prefeitura uma vez que ela estava com o filho, uma vez que ela estava com o filho pequeno. E assim, a gente nunca vê um questionamento desse em relação aos homens, né? Ninguém sabe se um homem, quando está na política, se ele tem filho, se ele não tem, ninguém não precisa saber, porque não recai sobre os homens o cuidado com os filhos. E a gente precisa repensar isso, porque, primeiro que a responsabilidade de um filho é a responsabilidade de todo mundo. Então, é muito estranho uma política onde ter uma criança, onde ter um bebê é estranho naquele espaço, né? É uma política que exclui crianças, consequentemente exclui mães, consequentemente exclui as mulheres. Então, a gente precisa pensar numa política que seja mais humana, né? Que seja comum ter mulheres amamentando, que seja comum ter mulheres com seus filhos, que seja comum ter filhos de homens também nos espaços da política, porque não é porque a gente tem um filho que a gente não tem tempo, ou não é capaz. O que precisa mudar é a estrutura da política, que faz com que a pessoa precisa se desumanizar para estar naquele espaço. Precisa se secundarizar a sua família, a sua vida para estar naquele espaço. A política que a gente vem tentando construir no PSOL, com a gabinetona também, tem inaugurado uma nova forma de fazer política, que é uma política humana, né? Porque somente uma política humana é capaz de compreender as pessoas comuns, como eu, como vocês, enfim. E a Rádio Super respeita muito esse direito das crianças à amamentação. Compartilhar um bastidor aqui, que a gente começou a entrevista até um pouquinho mais tarde do que o habitual, que estávamos dando um tempo para que a Isa pudesse terminar de amamentar o seu bebê e pudesse devidamente conversar com a gente com a tranquilidade que está conversando. É um bastidor que acho que é válido de ser compartilhado aqui com os nossos ouvintes, internautas e seguidores. A gente está caminhando para o fim da entrevista, mas antes tem a hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong, combinado, Isa? Combinado. Para começar, uma Câmara com representantes LGBTQI+. Pois é, temos 4 representantes LGBTQI+, e vamos lutar pela nossa diversidade na cidade. BH pós-pandemia. Pensar políticas de emprego e renda na cidade. PSOL daqui para frente. Crescimento para enfrentar o conservadorismo no país. Prefeito Alexandre Calil. Nossa, uma incógnita, e vamos pressionar para que a gente tenha políticas para o nosso povo efetivamente. Esquerda versus direita. Crescimento do campo progressivo na cidade. Governador Romeu Zema. Alinhado ao bolsonarismo, não é um aliado do povo. Então nós precisamos combater as políticas de ódio contra o nosso povo e de retirada de direitos. Vereadora eleita pelo PSOL em Belo Horizonte, Isa Lourença, nossa convidada de hoje aqui no Café com Política. Muito obrigado, que você faça um bom trabalho na Câmara Municipal, Isa. Rodrigo, muito obrigada. Thalita, muito obrigada. Obrigada pela compreensão de vocês aqui nos bastidores que o Rodrigo compartilhou. Estamos juntos, contem comigo aí para uma cidade melhor. Boa sorte para você, Isa, nessa nova caminhada.